Crianças desafiadoras. Luciana Britz, Dr. Clay Britz. Introdução. Sempre que o nosso comportamento causa prejuízos sociais, afetivos, acadêmicos ou profissionais, devemos nos preocupar e tomar medidas que reduzam o seu impacto negativo em nossa vida e na vida de nossos pares. Ações impensadas, agressivas, que desconsideram suas consequências e chegam a desprezar os sentimentos dos outros ou de determinados grupos sociais podem ser sinal de um distúrbio de comportamento. De modo simplificado, podemos dividir esses distúrbios de comportamento em dois tipos: internalizantes e externalizantes. Comportamentos internalizantes são aqueles observados em pessoas com excessiva tendência a isolamento, com queixas frequentes de dores e problemas corporais, ansiedade e sintomas depressivos. Comportamentos externalizantes são vistos em pessoas que não gostam de seguir regras e agem com agressividade. Na literatura médica, há várias condições neurológicas e psiquiátricas que podem levar crianças e adolescentes a uma ou outra dessas características. Além disso, há o indivíduo que tem reações descontroladas, que desorganiza seu ambiente de vida exatamente porque se encontra com um transtorno externalizante. Nesse caso, chamamos de transtorno de comportamento disruptivo. Um exemplo de transtorno disruptivo é o transtorno opositivo desafiador, TOD. O TOD é caracterizado por um perfil excessivo, rígido, de desobediência, hostilidade e ameaça, que ocasiona sérios problemas ligados ao modo como a criança ou o adolescente reage aos processos rotineiros e disciplinares do cotidiano. Esses jovens discutem excessivamente com adultos ou autoridades, não assumem as responsabilidades de seus atos, incomodam de maneira sistemática quem convive ao seu redor e respondem quase sempre de modo inadequado e ríspido se contrariado. É possível perceber logo nos primeiros anos de vida da criança um comportamento muito irritado, reativo e impaciente. O conceito de transtorno disruptivo foi concebido há quase 50 anos, mas hoje está bem descrito em razão de suas evidências clínicas, psicológicas e neurológicas. Se não tratado, esse transtorno pode levar a longo prazo a severos problemas de inserção social, desagregação familiar e evasão escolar, podendo desaguar em um contexto de delinquência, drogadição e distúrbios de conduta. Estudos recentes, com maior número de participantes e com envolvimento de centros de pesquisa, têm revelado crescentes custos sociais, dispêndios públicos e desvios imprevisíveis de investimento para corrigir perdas de patrimônios ou de vidas humanas, causadas diretamente por pessoas com esse comportamento. Os gastos são 10 vezes maiores e a taxa de mortalidade é 2 a 3 vezes mais elevada nessa população em decorrência da exposição à violência física, a conflitos, traumas e abuso de drogas. Quantas vezes nos deparamos na TV ou nas ruas com jovens de temperamento explosivo que não aceitam nenhum tipo de negociação ou recuo para apaziguar os ânimos e acabam sendo agentes de desestabilização social. O TOD é caracterizado por um perfil excessivo, rígido, de desobediência, hostilidade e ameaça que ocasiona sérios problemas ligados ao modo como a criança ou o adolescente reage aos processos rotineiros e disciplinares do cotidiano. Mesmo sendo considerada uma condição clínica única e bem descrita isoladamente, o TOD pode, na maioria das vezes, associar-se ao transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, ao autismo, ao transtorno de conduta
e ao transtorno bipolar, tanto clínica como evolutivamente. A presença de alguns ou de todos esses transtornos agrava os sintomas do TOD e pode solapar a vida afetiva, social e escolar de seu portador. Os jovens com TOD buscam mais serviços médicos psiquiátricos ou neuropediátricos e têm predisposição para desenvolver comportamentos que levam a internações, seja por acidentes, seja por lesões causadas por conflitos violentos. Além disso, estão mais expostos ao abandono afetivo e à baixa autoestima e a quadros depressivos ou de ansiedade generalizada. O TOD ocorre entre 1% e 11% da população. Em média, 6% das crianças e adolescentes. É mais comum em meninos, em uma proporção de 3 a 9 meninos para uma menina. Em geral, aparece na fase pré-escolar, inicialmente dentro de seu lar, ou até o início da adolescência, podendo ser facilmente percebido nos grupos sociais em que está inserido. Sem tratamento, é maior o risco de delinquência, transtorno de ansiedade, depressão e suicídio. Nas escolas e nos ambientes familiares, crianças e adolescentes com esse perfil reativo costumam sofrer com rótulos como ovelha negra, filho que mais dá trabalho, fonte das maiores dores de cabeça e outros estereótipos comuns. São marcados por comentários depreciativos que sugerem sempre um tipo de pessoa difícil e acabam sendo, muitas vezes, responsabilizados pelas eventuais desavenças ou separações. No consultório, é evidente a decepção, o desprezo e o cansaço no semblante dos pais ao se referirem ao filho problemático. Não raramente, esses pais declaram abertamente que não aguentam mais a convivência com o filho e que prefeririam deixá-lo com seus avós ou outros. Este livro tem a finalidade de apresentar e explicar de forma simples e didática esse transtorno neuropsiquiátrico que vem preocupando especialistas e motivando pais e instituições a buscarem ajuda. Com frequência, os pais sentem-se incompetentes e são considerados fracos, sem autoridade e são criticados, tanto por parte do restante da família como no ambiente escolar. Quando são filhos adotivos, os pais ensejam devolvê-los e revelam enorme arrependimento de tê-los assumido. A forma como esses jovens lidam com imposições sociais, institucionais, regras e com as autoridades de casa e de fora resulta, infelizmente, na fragmentação das relações, na perda de vínculos afetivos e no constante conflito nos ambientes em que estão inseridos. Com o tempo, os cuidadores relatam que pedir algo a eles é um sofrimento sem fim. Será que ele vai me agredir? Quando peço que ele faça algo, parece que o mundo vai acabar e tenho medo, doutor. E pior, não tenho tido paz e calma em minha casa há muito tempo. A paz vai mesmo embora? Lamentavelmente, sim. Muitos já declararam que evitam chegar cedo em casa para não ter que se deparar com brigas ou ter que bater de frente com seu filho opositor. E nesse contexto, essa conduta é muito triste, uma vez que o lar, em geral, representa o porto seguro de cada um, o local em que podemos viver da melhor forma e com poucas preocupações. Pessoas com TOD podem pôr a perder todo o alicerce construído por seus pais e transformar o pretenso céu doméstico em um inferno. Nesse contexto, entretanto, é importante salientar que muitas vezes são os cuidadores e ou pais que ajudaram a desenvolver esse comportamento no filho e que as primeiras medidas para reverter tal panorama estão em rever seus modos de educar. Este livro
tem a finalidade de apresentar e explicar de maneira simples e didática esse transtorno neuropsiquiátrico que vem preocupando especialistas e motivando muitos pais e instituições escolares a se debruçar sobre o que ele significa e a aprender a conduzi-lo nos mais diversos ambientes. A presença cada vez mais marcante e recorrente de pessoas com problemas de comportamento compatíveis com TOD vem alertando para a necessidade de mais conhecimento e criação de estratégias, tanto preventivas como terapêuticas, para minimizar o impacto e reduzir os efeitos na subjetividade daquele que o tem e também nas pessoas que o rodeiam.